Estamos em mais um episódio do Deu Liga Podcast, o episódio que vive o skydive, vive o paraquedismo e traz para vocês todas as informações de bugs, lugares incríveis, jumps incríveis. O bug do Carcará, realmente tô no terceiro dia aqui e cada dia que passa é impressionante como a gente vai conhecendo pessoas e entendendo como funciona um bug que deu certo. Ontem a gente teve um salto incrível em cima do show do Alok. Eu tive essa oportunidade de voar em cima do show do Alok, pousar, voando de wingsuit. Posso dizer que sim, o Skydive Carcará junto com o bug do Carcará dominou as redes nessa última semana. Então parabéns a todos os envolvidos. Você que não nos segue, comece a nos seguir. Você que segue, comente, compartilhe todos os nossos conteúdos, porque isso é importante para nós. Deixe seu comentário, compartilhe, fale com as pessoas. E você que é empresário e queira estar próximos com a sua marca ou seu serviço do nosso podcast, manda uma mensagem no inbox pra gente. A gente manda uma apresentação do nosso público-alvo e troca uma ideia. Bom, eu tô aqui com duas pessoas que, sem essas duas pessoas, talvez esse evento não acontecesse. Eles ficam meio no background, mas fizeram a coisa acontecer. Eu tô aqui com Leandro Lira e Anderson Firmino. Muito obrigado, Leandro, por aceitar o meu convite. Muito obrigado por aceitar meu convite. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Quem é você, o que você faz e na sequência você. Eu sou o Leandro Lira. No mundo do paraquedismo eu fiz hoje o meu 85º salto, 85 saltos. Tive minha formação, os primeiros 51 saltos na Skydive Cerrado. Tá. E eu me mudei para o interior de São Paulo. Hoje moro na cidade de Itu. Continuei minha formação com a Céu Azul Paraquedismo Marcelo Longo. Marcelo Longo, grande Marcelo Longo. Isso é minha vida no mundo do paraquedismo. Legal. Fora do paraquedismo sou servidor público, tá, e ativista de causas sociais e da política em si. Que legal, que massa. E você? Meu nome é Anderson Firmino, eu sou empreendedor, eu sou proprietário aqui do Kite Beach Club, é o espaço onde está acontecendo o evento do bug do Carcará. Sou piloto de avião também formado, piloto e instrutor de paramotor, sou piloto de voo livre, instrutor de kitesurf. Então minha vida está voltada mais no empreendedorismo esportivo. Boa, boa. Bom, vamos lá. Eu já vou direto ao assunto. Como é que você conheceu a história do bug do Carcará? Primeiramente, como é que chegou o paraquedismo na sua vida? Muito curioso, né? Uma vez eu vi que as pessoas buscam o paraquedismo ou porque estão buscando algo ou porque estão fugindo de algo. Eu já ouvi essa expressão. Mas é a mais pura verdade, sabia? Eu concordo com isso, mas vamos lá, sua parte, então, qual que é? Quando eu tinha uns 16 anos, eu já via o paraquedismo como algo espetacular. Então, assim, a palavra que para mim representa o paraquedismo é essa, espetacular. E aí eu tinha aquele sentimento, quando eu for maior de idade, vou fazer de paraquedas. Tá. Só que aí a vida veio, outras obrigações, universidade, trabalho, e isso foi ficando guardado. Até que, curiosamente, em 2022 eu me candidatei, tive uma experiência política, e quando eu vi como era se candidatar como uma pessoa independente, né, sem ter grandes suportes, digamos assim, tá, eu pensei comigo, não, para enfrentar isso daqui, da forma como eu sou, sem falar mal de ninguém, né? Sem ter grandes recursos, eu vou precisar de algo espetacular. E aí eu lembrei do paraquedismo. Teve uma imagem muito marcante pra mim, que foi, eu vi o vídeo daquele casal, Arthur Zanella e Mainara. Eles pulando do balão. Deles. E aquilo foi o meu gatilho motivacional. Olha que legal. Pra fazer paraquedismo. Que maravilha. Então eu vejo o paraquedismo, iniciei vendo como um instrumento, né, para ajudar a chamar a atenção, e hoje eu tenho cada vez mais a consciência de que é importante nós levarmos o paraquedismo para diversos ambientes, como escolas, outros cenários de fora do cotidiano, bolha, né? Da bolha do paraquedismo, porque ele tem uma energia, né, que é importante que a gente leve, não só para a política, mas para o país. Sim. Porque acho que no paraquedismo a gente primeiro é um esporte olhos nos olhos, né? Que é algo que acho que falta na nossa dinâmica social. Então não tem muita conversinha, né? A gente está lidando com a nossa própria vida. Esse sentimento é importante. E outro é aquela decisão de fazer algo incrível que envolve alguns riscos, só que a gente define que vai ser feito, planeja e executa. Eu acho que falta esse sentimento para o nosso país, deixar de ser algo que tem todos os instrumentos para ser o melhor país do mundo, mas que não chega lá. Então, se a gente conseguir levar um pouco dessa energia do paraquedismo, de planejar e executar, né, algo espetacular, a gente tem muito a contribuir com a sociedade. Perfeito, você está fazendo uma correlação como é o esporte, né? Ou seja,
O esporte não é se jogar simplesmente do avião, mas tem todo um planejamento, uma análise de risco, etc. Tem total razão. E você, vamos lá, se apresente. Quem é você? Bom, eu sou Anderson Firmino, empreendedor. Então, minha vida começou muito ligada ao esporte desde a época da escola. Você é daqui de Aracaju? Sou de Aracaju. Tá. Nascido e criado aqui em Aracaju. Tá. Então, desde a escola sempre fui focado em esportes. Então, fiz muito natação, polo aquático, voleibol, de praia. E sempre tive o sonho de voar, mas não tinha condições. Sempre foi a minha vontade, a primeira de todas. E aí, sem ter muitas condições, foi o que eu fiz. Entrei no voo livre, comecei no voo livre, aprendi a técnica de voar livre. Depois entrei no paramotor, comecei a voar solo paramotor, me formei instrutor. Comecei a levar o paramotor como profissionalismo, empreendedorismo no paramotor. Então, eu comecei a fazer propaganda, mídia aérea com o paramotor. Fiz muita mídia política também na época. Foi o que me levantou, foi a mídia política. O quê? Voava com faixa? Faixa, voava em todos os interiores com a faixa. Mas de paramotor? Loucura. Eu nunca vi, bro. Mas existe. Eu voava pior, que era com a faixa amarrada no próprio velame. Hoje a gente voa com a faixa no pé. No pé, né? Então no velame é muito mais perigoso. Sim. Mas na época... Porque podia cair pra baixo e ela entrar pode estolar. E ela pode estolar também a vela. Ela deforma a vela. Sim, porque é um peso a mais. Isso. Ela não foi desenhada pra carregar uma faixa. Não. E no interior, como tem muita térmica, é mais perigoso. Pior ainda. Exigia muita técnica, muita coragem. Uma lenha, né? Disposição. Uma lenha. É sangue no olho, como se fala, né? Então, foi como eu consegui fazer meu nome. Então, através disso, eu fui conquistando espaço. Virei piloto, depois disso, virei instrutor de paramotor. Fiz vários voos duplos, fiz muitos anos de voo duplo. Voei de criança até senhor de 90 anos, grávida, pessoal especial. Então, fiz muita coisa no paramotor. Então, foi onde eu consegui ter recursos para me formar piloto. Comecei a pilotar e lá atrás um amigo meu, a gente se juntava quando eu estava de folga, eu vinha para cá para fazer duplo de paramotor na praia e ele fazia o kitesurf. Então a gente montou um espaço, ele abandonou, veio uma crise no mercado. Então quando tem uma crise séria, a aviação é a primeira que sofre. E eu fiquei desempregado, eu tinha pouco dinheiro. Então eu resolvi criar esse espaço que era minúsculo, não era aqui, começou lá na frente, é um espaço muito pequeno, arrendado, vizinho a um bar, então a coisa foi crescendo, evoluindo, hoje é o que é. Então a gente conseguiu criar um espaço onde a gente une todas as tribos de esporte de praia. Então eu faço questão de ter isso aqui. E está cumprindo com o seu propósito. Isso. Para o propósito dos empresários normais, isso não é legal, porque eles não veem isso como um faturamento legal para eles. Mas para mim, eu acho que é um diferencial. A gente tem um diferencial muito grande, inclusive até gringos que vêm aqui ficam abismados com o espaço, com a energia que tem aqui. Então foi criado justamente para isso. E hoje a gente está na 3ª edição do Bug do Carcará. Isso, eu vou entrar. Exatamente. Eu vou direcionar a primeira pergunta para você. O Bug do Carcará, eu não sei se eu queria entender qual foi a forma de patrocínio, né, da sua parte e como você enxerga isso para o grande mercado. Nós estamos falando aqui de 2 empresários, né, vocês dois, cada um num campo de atuação. Você trabalha como político, né, no setor público e você no setor privado, porém a tua parte de patrocinar, ou seja, de ajudar um evento como esse, eu queria saber da sua opinião o quanto o paraquedismo e estar dentro de um evento desse valoriza o que você quer divulgar. Eu queria que você explicasse isso. E como se chegou aqui do Bug Carcará? Você recebeu uma apresentação de patrocínio, você é amigo dos caras, me explica aí. Perfeito. Eu penso que é um fluxo de 2 direções, né? A gente consegue utilizar o paraquedismo para promover qualquer coisa, qualquer iniciativa, e a gente pode utilizar as oportunidades de promoção para promover também o paraquedismo. Legal. Então, tipo, meio que um se retroalimenta do outro, exatamente, né? Então, na medida em que eu quero também promover o paraquedismo, foi nesse contexto, entrando agora no patrocínio especificamente. Perfeito. Eu faço parte de um movimento que está recentemente criado, chamado Movimento MAP, que é Movimento de Apoio a Políticos
políticos independentes, por meio do qual a gente quer chamar a atenção da população para determinados grupos de políticos que nesse país mais polarizado, digamos assim, tem uma postura de independência, porque entendemos que eles ficam muito solitários, digamos assim. Então, se a população não atentar para a existência deles, eles vão ficar numa situação muito difícil, né? E aí temos um grupo de políticos que a gente entende que merece ser apoiado, e a gente incentiva a população a fazer o mesmo também. E um deles é um senador aqui de Aracaju, que é o Alessandro Vieira, que é alguém que, na nossa visão, tem totalmente esse perfil. Então, naquela ideia de utilizar o paraquedismo para promover algo e utilizar as oportunidades para promover o paraquedismo, né, eu tomei conhecimento de que ia haver esse evento aqui em Aracaju. Tá. E aí eu pensei, não, por que não aproveitar a existência? Mas isso partiu de você, foi isso? É. Que interessante. Uma decisão pessoal. Por que não se aproveitar do Bug Carcará para fazer essa homenagem ao senador lá? Uma homenagem que poderia ser feita de diversas outras formas. Tem gente que faz por outdoor, mas eu tenho essa visão. Procurar utilizar o paraquedismo como instrumento para várias questões sociais, mas ao mesmo tempo aproveitar as oportunidades para promover o paraquedismo. E tentando entender um pouquinho mais sobre o seu movimento. Vamos lá. Hoje a gente vive um mundo, vamos falar especificamente de Brasil. Um Brasil polarizado, esquerda, direita, a gente tem o centro-esquerda e centro-direita, mas são dois polos, né? Quando você diz livre, né? Ou seja, independente, né? Essa independência é aquela coisa, ele não está ligado a nenhum outro partido político. Esse tipo de política não é a política do conchavo, da galera de Brasília. Eu queria entender melhor esse movimento que você, onde você trabalha. Excelente essa pergunta. Então, nesse cenário que você descreveu, que a gente está, né? Se você não aderir a nenhum desses dois grandes grupos políticos, na hora H você vai ficar... É o CAT-B que se forma e fica parado ali, não sabe pra onde ir. Ele vai ficar muito sozinho, né? Se a gente for prestar atenção até historicamente nas eleições, pode prestar atenção nos candidatos. Na hora H, eles ficam muito sozinhos. E são pessoas que, em geral, pelo menos eu e quem faz parte desse movimento, a gente admira muito, entende que eles têm o perfil do que seriam os melhores políticos. Só que eles não vão receber os maiores recursos, não vão receber os maiores espaços. Eu tô mais para esse, eu particularmente, Fábio Benvenuti, tô mais para esse seu movimento do que o movimento de extremistas, sendo bem sincero, mas vamos lá, continua. Então, resumidamente, né, o que a gente busca, por meio desse exemplo de apoio, propor a seguinte reflexão. Se eu quero determinado tipo de pessoa sendo política, né? Uma pessoa íntegra, que faz um trabalho sério, que não fica utilizando aquele espaço apenas para ganhar voto, prometer e não cumprir. Se na hora em que aparece alguém que eu entendo como uma pessoa decente, digamos assim, se eu não fizer nada, vai ficar muito complicado para ela conseguir, né, o espaço dela na política. Então, esse movimento tem o maior propósito de criar essa cultura, né, é uma certa ousadia fazer isso, né, criar uma cultura de apoio direto da população a determinados grupos de políticos, que não precisam necessariamente ser os mesmos, né, que nós entendemos, mas, enfim, se você entende que tem alguém decente, falar para a câmera ali, se você entende que tem alguém decente na política, apoie essa pessoa, nem que seja compartilhando um story, porque isso vai fazer muita diferença para ela. Você acha que não, mas faz. Resumidamente, é isso. E a gente espera utilizar o paraquedismo como um canhão de atenção. Um instrumento, um meio de comunicação para essas pessoas. E você aqui, queria saber como é que chegou para você, né, trazer esse bug do Carcará. A gente conversou ontem, eu fiquei de cara, eu fiquei realmente surpreso com o atendimento da galera daqui, com o cuidado, esses bangalôs, esse gramado, obviamente essa estrutura aqui, que a gente está aqui embaixo, essa lona é para a galera da dobragem e tal, mas muito bem distribuído o ambiente, uma comida ótima. Tanto a organização quanto vocês acertaram em cheio o que o paraquedista precisa. Tipo, um bom lugar para descansar, um bom lugar para fazer um briefing, que tem aqui, a galera senta numa mesa ou num bangalôzinho e troca ideia. Um bom lugar para comer, para descansar, para dobrar seu paraquedas, um arzão aí na frente e ficar saltando de paraquedas. Primeiro, quanto que isso representa para você? O teu business é beach tênis e kitesurf, mas você está recebendo aqui mais de 100 e poucas pessoas do paraquedismo e suas famílias, quase 200 pessoas e suas famílias. Como está sendo essa experiência? Não sei se é a primeira, a segunda, a terceira edição que você faz aqui, e o quanto importante é isso
porque você tem um destaque de todos o resto da galera da Orla. Desculpa, sendo bem honesto, mas é óbvio, não tem como. Vamos lá. Como eu lhe falei, eu sempre fui apaixonado pelo voo. Então eu sou daqui de Aracaju. Aracaju é uma terra de muro baixo, onde todo mundo conhece todo mundo. Então se torna um pouco engraçado a minha história com o paraquedismo, porque como eu já falei, não tinha muito recurso. E ficava um pouco receoso de chegar na galera. Era lá no Aeroclube. O Aeroclube é um local isolado, dentro da cidade. No meio da cidade é ruim ali, né? A família não queria ir, não quer ir, porque não tem atração nenhuma. Perfeito. Mesma coisa é no kitesurf, mesma coisa é no beach tênis. Então eu passei por isso também. Então, você leva a sua namorada, a sua família, ela fica entediada, não quer participar, não quer lhe acompanhar, por não ter uma estrutura que desse apoio a essas pessoas que vinham acompanhando os atletas. Então, eu disse, eu tenho que mudar isso. E aqui também, quando eu comecei, existia uma cultura de localismo. Então, o instrutor tal não podia se misturar com o instrutor tal, isso eu estou falando na área do kitesurf, para chegar no ponto que foi criado o Kite Beach Club, né? Quando eu entrei, eu consegui resolver esse problema agregando todo mundo. Certo. Juntando todos os instrutores, dando espaço, não cobrando nada para eles, exigindo só a fidelização do aluno pelo que a gente oferece para ele. Gramado, compressor, água, câmera, estação meteorológica, então banheiro limpo, comida. Então a gente tem 4 ambientes aqui no mesmo lugar, para todos os atletas, então os atletas de praia, e através disso eu consegui também pôr um Notan proibido, que era lá na orla perto do aeroporto, passou para cá, então para mim isso foi excelente, que eu sempre quis ter o paraquedismo também aqui no meu espaço. Então tudo aconteceu naturalmente. Naturalmente não, energias, né? Eu acredito muito nisso. Eu também, cara, eu também. Então, as pessoas se unem por um propósito e o cara lá em cima, ou energia que acontece, então, energia atrai energia. Eu foquei nisso e isso veio para mim depois, sem eu ir atrás. Então, que legal. Eu não precisava mais ir atrás, eu já estava com o espaço montado. Então eu estou aqui desde o primeiro eu dou total apoio, porque eu sou também apaixonado por isso. E hoje a gente já está na 3ª edição, sucesso total. Essa 3ª edição explodiu. Inclusive você está aqui, isso não é por acaso. Isso faz parte do processo e do sucesso. Sim. É muito gratificante isso. E a história é mais ou menos isso. Então, para mim, como empreendedor, como dono do espaço voltado ao esporte, eu fico super orgulhoso. Então, eu olho hoje aqui, vejo a quantidade de gente. Eu imagino, cara. Se a gente tivesse a oportunidade de ter uma câmera ali focando em todas as mesas, na hora que o paraquedista vem ali pousando na areia, o público, vocês que estão assistindo a gente, iriam ter ideia do que eu estou falando. A emoção de uma criança, de um pai, de uma mãe, ver o paraquedista pousando Perfeita ali. Explicação. Não tem pagamento melhor para quem curte essa vibe, quem está envolvido nisso. Fora para a cidade, a economia, o turismo. Exato. Para o meu restaurante aqui, para o meu espaço, é ímpar, não tenho nem o que falar. Assim, é um retorno que eu não tenho ideia, então é muito gratificante, muito. Então, o que depender de mim, isso pode continuar por muito tempo. Perfeito. E óbvio, você ganha 200 clientes aqui, porque chegaram pessoas aqui, quando voltarem para cá, independente se tem skydive ou não, vai vir aqui no Kite Beach Club. A gente sempre focou nisso no esporte, a gente sempre focou em uma música de qualidade. Acho que se você rodar aqui, você vai ver que as músicas daqui são diferentes. Então muito, uma delícia. Isso é um ponto que eu vou falar. Peraí. Bom, você é DJ também? Também. E tem o Malafaia também, que é DJ, é o residente da casa. É de extremo bom gosto, galera, juro pra você. É som bom, de qualidade, eles colocam o som o dia inteiro aqui. É uma delícia. Assim, você passa desde a música eletrônica, mas assim, não é aquela coisa chata, boring. O som não é alto, estridente, que você não consegue ouvir, você consegue conversar. Ou seja, é o típico som ambiente, mas aquele som ambiente agradável, som bom, de qualidade. Digo, não qualidade de áudio, não só qualidade de áudio, mas qualidade de gosto, de musical, né? Então, parabéns, é muito legal isso aqui. Isso é um fato. Isso é desde que a gente abriu. Muito legal. É uma
exigência minha, então... Você mandou muito. O próprio DJ, ele tem os gostos dele, então meus próprios clientes, alguns clientes também, que por a gente ser do Nordeste, tem uma cultura de forró, de pegadão, barará, eles tentam mudar isso, mas a gente segue no nosso foco, que é a qualidade musical. Então hoje, até hoje, não vou mudar isso. Perdi clientes, mas ganhei muito mais. Beleza. E selecionamos também, né? Sim, sem dúvida. Uma pergunta para você. Quais barreiras você acredita que o mercado enxergue para não entrar ou para ter ou que tenha dificuldade para patrocinar um evento como esse ou o próprio paraquedismo? Sobre a tua experiência, sobre a tua perspectiva, óbvio, nós estamos falando de algo no setor político e tal. Mas quais são as barreiras? O que você pensa e como vencê-las? Um pouco, barreiras são também oportunidades, né? Então, paraquedismo não é algo que você tem em todos os locais. Então, para conseguir levar um evento de paraquedismo para um local onde você não tem uma atividade recorrente, isso por si só já vai ser um certo desafio. Mas é também uma oportunidade, né, que eu defendo muito que se explore, né? Procurar levar o paraquedismo justamente para novos locais, escolas, né, como você falou. Acho que o impacto numa criança que vê um ser humano chegar voando, né? Sim. Eu acho que é um impacto motivador impressionante. Com certeza. Até o lado lúdico da criança, né? Exatamente. Eu posso voar, né? Isso. Outro impacto, outro desafio que eu acredito que ainda existe muito é o medo com relação ao risco, né? Isso. Então você vê muitas empresas que geralmente se associam ao paraquedismo, são empresas já do ramo de esportes radicais. Exato. Mas é uma oportunidade gigantesca a ser explorada por outros segmentos também. Tá aqui, a prova viva tá aqui. Você veio prestar uma homenagem para um senador, para um salto. Cara, nem o Photoshop faria um negócio desse. Porque é o rosto do senador num pano de fundo maravilhoso desse. Na terra dele, né? Na terra dele. Então são essas oportunidades. Acho que é bem isso, né? E entender que não é só... Por que a Fórmula 1 tem Rolex, tem Petrobras, tem um monte de bilionário, Louis Vuitton. Já foi muito... A Fórmula 1 já foi muito perigosa. Hoje ela tem todos... O paraquedismo já foi perigoso. É um esporte de risco, a gente sabe que é. Pode dar, o que eu falo, dar aquela morridinha de leve para sempre? Pode dar. Mas aqui, a qualidade de todos os instrutores que estão aqui, é impossível você... O risco é muito mitigado. Então já começa daí. O lugar de pouso, 30 km para você pousar. Então não tem que falar. Mas como vencer isso? Como... dialogar com as empresas e falar assim, cara, aposta nisso porque você vai ter resultado. Como você enxerga esse plano, tipo, resultado versus aposta? Porque você está apostando, na verdade, né? Como você enxerga isso? Eu vejo, primeiro, como uma postura até de dar exemplo. Legal. Porque quanto mais pessoas, primeiro, né? Quanto mais pessoas ou instituições, sejam públicas ou privadas, fizerem essa ponte com o paraquedismo, empresas ou marcas que não sejam nitidamente ligadas a esportes radicais, sim, mas a gente vai começar a ter uma onda de instituições que não sejam inicialmente ligadas a esse segmento, correlacionando. E, por outro lado, a gente tem também a oportunidade em si, de ser um dos primeiros, então você vai conseguir chamar muito mais atenção. Isso é um atrativo muito, muito grande. Você vai fazer algo que quase ninguém está fazendo, né? Perfeito. E para você de local é a mesma coisa, né? Eu vamos fazer essa correlação. Para você também é isso. Ou seja, quantos bares tem aqui? Eu não sei se beach tênis tem mais. Tem mais beach tênis pela orla? Eu fui o pioneiro, né? No beach. Então a gente começou aqui na praia. Hoje existem mais de 10 arenas na cidade. Não são arenas fechadas. Mas de beira de praia só tem aqui. E como você vê isso em termos de empresário, de novos outros lugares, não estou falando aqui, mas em outros lugares do Brasil, apostarem assim como você apostou. Eu sei que você tem aí o DNA do voo. Isso tá dentro. E você também, né? Então, e eu também. A gente está aqui falando de voo. A gente tem essa paixão por voar, dessa liberdade. Mas tirando isso, como cabeça de empresário, como é que você enxerga para que outros lugares no Brasil apostem assim como você apostou? A gente falou, beleza, galera, eu tenho lugar, vocês arrumam e traz todo mundo
pra cá e a gente vai fazer um puta de um evento. É isso que eu queria saber. Isso já acontece na realidade, né? Como eu lhe falei, até gringo vem aqui e se impressiona com o espaço que foi criado, com vários ambientes voltados para o esporte. Então, isso na área do kitesurf também gerou um movimento no Nordeste acima muito grande, influenciando as pessoas que trabalhavam com kitesurf a fazer a mesma coisa. Então, eu posso me orgulhar disso, pioneiro de vários kite points que existem hoje por aí, que pode se transformar também em paraquedismo, em beach tênis, em um espaço exclusivo voltado ao esporte de praia, que é sucesso. Posso garantir que é sucesso. Então isso não é conversa, é a prova. A prova é a nossa, que a gente está aqui agora conversando sobre isso. Certo. Então eu posso lhe garantir que eu fui o pioneiro para várias pessoas criarem um espaço como esse aqui. Perfeito. A gente já está chegando aqui no final do podcast. Eu gostaria que você, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, alguma dica, o microfone está aberto. A câmera, se você quiser falar alguma coisa para alguém, a câmera é essa aqui. Fique à vontade e comece por você. Vamos lá. Primeiro agradecer, né, a oportunidade. Eu que agradeço. Acompanhei vários episódios que legal. Podcast. Pedir para as pessoas nos seguirem nas redes sociais. Isso, vamos deixar aí. Pode falar que o editor coloca aí embaixo. Vamos lá. Eu vou falar dos dois perfis, o meu pessoal Leandro Lira BR e o perfil do movimento, que é recente, map.politica.independente. E propor isso, né, que a gente procura, enquanto paraquedistas, ter consciência do potencial gigantesco que a gente tem de comover até as pessoas, levando o nosso esporte, né, que é algo espetacular, para ambientes de fora do paraquedismo. Hoje um dos segmentos que mais me motivam, que eu pretendo exercer no futuro, é o paraquedismo de demonstração, que é para poder levar o paraquedismo como instrumento social, para novos ambientes. Então sigam esse nosso movimento e essa onda de levar o paraquedismo, né, para novos espaços. E você? Bom, eu acompanho as palavras dele, agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje. Em termos de projetos sociais, a gente também trabalha com isso aqui, eu tenho orgulho disso, eu tenho um instituto. A gente já fez um projeto social para beach tênis, você não tem ideia da mudança que foi para essas crianças, que é de uma comunidade daqui de perto. Que legal, que parabéns. Nunca vieram, tinha criança que nunca tinha vindo na praia tomar banho de praia. Meu Deus, morando aqui? Morando aqui. Oxi. E a gente conseguiu fazer isso, então é uma luta também constante. A gente está em processo aí de dedicação e fazer que uma coisa aconteça. E assim, o recado que eu tenho para dar é focar no esporte. Eu acho que o esporte muda vidas, transforma famílias. Eu acho que é o remédio para muita coisa ruim que a gente vive hoje. Perfeito, a gente, bela colocação. Através do esporte, a gente tem uma personalidade diferenciada. Em qualquer esporte que você esteja, seja ele de um nível mais elevado ou não, você vai ter amigos no mundo inteiro. Qualquer lugar que você chegar hoje, se você falar que pratica esporte tal, vai ter alguma comunidade que vai lhe abraçar e vai lhe ajudar onde você estiver. No nosso voo, você não precisa nem falar disso. São várias comunidades que existem. Pena que é um esporte que exige um pouco mais de recurso. Perfeito. Mas com luta, com dedicação, com garra, a pessoa chega lá como eu cheguei. Eu não tinha condições de nada e hoje eu sou proprietário desse espaço que hoje acontece o movimento todo. Minha gente, duas pessoas que já começaram a fazer diferença dentro do paraquedismo. Eu agradeço demais aí a vinda de vocês aqui. Sei que você estava super atarefado hoje. Você também, a gente está num gap, porque daqui a pouco começa uma banda, hoje tem festinha aqui, né? Mais uma vez, obrigado. Você que nos segue, não esquece de comentar, de compartilhar nosso podcast. Ele acontece quinzenalmente. A gente está muito feliz. Eu vou curtir um pouquinho agora e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui.